Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz um convite, mas também nos faz tomarmos consciência de uma realidade. Nosso Senhor diz no Evangelho que Ele louva o Pai do céu, porque o Pai do céu escondeu os grandes mistérios do seu reino aos sábios, aos entendidos, mas que os revelou. Esses grandes mistérios, Ele, o Pai do céu, os revelou aos pequeninos. Bastaria lançar brevemente um olhar sobre a própria história de Jesus, sobre os mistérios da sua vida, e nós logo nos daríamos conta que os destinatários deste mistério são os pequeninos. Quem é a Virgem Maria? A Virgem Maria é uma jovem adolescente, mulher, de uma pequenina cidade, se é que podemos chamar Nazaré de cidade. Era apenas um vilarejo com um punhado de casas, todos familiares entre eles, perdida num ângulo obscuro da terra. E é aquela mulher que Deus revelou o seu plano de amor. Aquela mulher, Deus revela todo o seu projeto. Deus revela que nela, que a partir do sim daquela jovem, todo mundo será transformado. Naquela época, existiam grandes cidades. Existia a cidade de Roma, centro do poder, centro do homem mais poderoso do mundo, que eram os imperadores romanos. Existiam cidades como Alexandria, no Egito, cidades onde as pessoas eram muito inteligentes, centro da cultura. A Grécia, as cidades gregas, centro do pensamento, da filosofia. E, no entanto, Deus revelou o maior dos seus tesouros, aquela jovem adolescente
de um vilarejo perdido entre as montanhas de Israel. Pensemos, por exemplo, quando o menino Jesus nasce, a quem os anjos do céu anunciam o seu nascimento? Não é a Herodes, coberto de ouro e de vestidos brocados em seu palácio. Não é para os sumos sacerdotes que os anjos anunciam. Não é para os doutores da lei. Não é para os mestres das sagradas escrituras de Israel. Deus envia os seus anjos para anunciar que nasceu para o mundo a salvação a alguns pastores que apacentam os seus rebanhos nas noites frias de inverno. Então, amados irmãos, aqui surge para nós a primeira consequência do Evangelho de hoje. Se quisermos conhecer, repito, se quisermos conhecer o mistério de Deus, se quisermos conhecer a Deus, se quisermos ser íntimos de Deus, a primeira coisa e a mais necessária delas é nos tornarmos pequenos. Porque somente aos pequenos Deus se revela. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos grandes, aqueles que sabem tudo ou julgam sabê-lo. Ora, se nem nós gostamos de conversar com uma pessoa que se julga saber de tudo, que julga conhecer tudo, que tem opinião para tudo, se nós, frágeis, resistimos a esse tipo de personalidade, Deus ainda mais. Deus se revela aos pequenos. Quando nós reconhecermos que somos pequenos, quando nós reconhecermos o nosso nada, quando nós olharmos para a Eucaristia e dissermos, Senhor, eu não entendo, é aí que o Senhor poderá revelar o seu mistério. É somente aí que Deus dará a conhecer a si mesmo, porque aos pequenos Ele se revela. E nós somos testemunhas disso. Quando nós entramos em contato com pessoas simples, muitas vezes analfabetas, e no entanto, pessoas de uma fé profundíssima, de uma fé que nem mesmo os doutores em Bíblia, nas universidades mais prestigiosas do mundo podem ter. Aí nós compreendemos que Deus revela aos pequenos o seu amor, porque estes são mais abertos para Deus. Sejamos então e queiramos ser pequenos para compreendermos o Senhor. Na Terra Santa, na Basílica da Natividade, no lugar onde Jesus nasceu, a porta daquela igreja, uma basílica muito bonita, muito antiga, muito grande, a porta daquela igreja é uma porta muito pequena. As pessoas, para entrarem na igreja, precisam se abaixar, senão não podem passar por aquela porta. E a explicação que dão é justamente isso. Para conhecer o que nasceu na manjedoura, é necessário se fazer pequeno. É necessário se curvar. É necessário descer do próprio pedestal que às vezes nós nos colocamos e nos auto-incensamos, para então compreendermos a bondade e a misericórdia do nosso Deus, que no sorriso de uma criança salva a humanidade. Essa é a constatação. E agora, os dois convites que o Senhor nos faz. O primeiro convite que o Senhor nos faz é para descansarmos nele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Quem se encontra com Cristo, encontra-se em descanso. Um descanso que não é simplesmente o ócio, um descanso que não é um não fazer nada,
um descanso que é muito mais profundo, que é sentido para tudo aquilo que fazemos, inclusive para o nosso cansaço. Quantos pais de família, quantas mães de família sentem-se cansadas, porém, quando se encontram com Cristo, compreendem que aquele cansaço é para o bem de sua casa, é para o bem de sua família, é para o bem do seu filho. E então se renovam, porque encontraram no Senhor descanso, paz, tranquilidade. Vivemos num mundo de muita correria, vivemos num mundo de constante movimento, onde devemos saber de tudo a todo momento. Para nós hoje o Senhor nos diz: vinde a mim e eu vos darei descanso. Mas como o Senhor nos dá descanso? O Senhor nos dá descanso porque Ele nos dá a paz de compreender que estamos em suas mãos, a paz por compreender que nada pode nos atingir, a paz por compreender que sim, no mundo haveremos de ter tribulações, mas Ele está conosco, a paz de compreender que a vida é uma batalha constante, como diz Jó, mas que desta batalha nós somos vencedores, porque na vitória de Cristo nós também venceremos. Ninguém se cansa de batalhar quando se sabe que no final encontrará a vitória. E nós sabemos que nele, no Senhor, como diz São Paulo, nós somos mais que vencedores. Como descansar no Senhor? Através da oração. A oração, ela repousa a nossa alma. A oração, ela nos ajuda a descansar das tribulações do dia a dia. É interessante, tantas pessoas nos perguntam: padre, eu começo a rezar o terço e logo adormeço. Exatamente porque a oração te vai introduzindo no modo de estar mais tranquilo, vai retirando da tua vida a ansiedade, as preocupações, e você pode descansar. A oração é um repouso para a nossa alma. Depois, a leitura da palavra de Deus, sentir prazer em meditar a palavra de Deus, sentir prazer em silêncio, estar com o Senhor, isso refresca a nossa alma e nos renova. Mas o Senhor faz outro convite. O primeiro convite foi para repousarmos nele. Vinde a mim e vos darei descanso. Mas Ele faz outro convite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O segundo convite é para aprendermos com Ele e dele a sermos mansos e humildes. A mansidão é a virtude que se contrapõe à violência. A mansidão, ela nos ensina a sim termos posições firmes, a sim sermos decididos, mas decididos e firmes sem perder a docilidade, sem perder a característica que nos faz sermos como Deus, porque Deus, acabamos de cantar no Salmo responsorial, o Senhor é amor, é paciência, é bondade, é compaixão, é misericórdia. Num dos livros recentes agora, do secretário do Papa Bento XVI, ele conta algo muito interessante da vida de Bento XVI. Bento XVI, ele teve que, quando era cardeal, ele teve que travar grandes batalhas para defender a fé. Ele tinha que manter posição firme, mas quando ele estava dirigindo uma reunião, onde as partes se alteravam, onde os defensores de uma ideia A, de uma ideia B, começavam a se alterar, ele sempre tomava a palavra e dizia: nós podemos ser firmes sem deixar de sermos delicados. A firmeza, ela sim pode se coadunar com a delicadeza.
a firmeza, a certeza em certas ideias, ela deve vir acompanhada da mansidão. Senão, nós já perdemos. Senão, nós perdemos antes de que a nossa ideia seja avaliada. Isso é muito importante na vida familiar. Na vida familiar, os pais sim precisam ser firmes, precisam ser fortes, mas não podem nunca perder a delicadeza, não podem nunca perder a mansidão. Ora, se isso é verdade na família, muito mais na vida de igreja, muito mais na comunidade de fé. Às vezes sim, devemos dizer coisas fortes, porém sem perder a doçura do coração de Jesus. Ser firme não significa ser mal educado. Ser firme não significa desrespeitar o outro, pelo contrário, significa amar tanto o outro, a ponto de querer que ele compreenda que o caminho melhor é este ou aquele, a mansidão. E depois nosso Senhor nos pede a segunda virtude, a humildade. E nós falamos tanto sobre humildade, mas eu gostaria de brevemente fazer aceno a um aspecto da humildade. Mas para isso eu preciso contextualizar. Às vezes nós rezamos tanto e Deus não nos escuta. Às vezes nós fazemos novena, nós rezamos terço, nós fazemos propósitos e parece que aquilo que nós estamos pedindo, parece que aquilo que nós estamos implorando não toca o coração de Deus. E uma das causas pode ser, amados irmãos, a nossa falta de humildade. Somente a humildade atira, chama a atenção de Deus para nós. Somente uma oração feita na humildade, somente uma vida vivida na humildade é capaz de fazer com que os olhos de Deus se voltem para nós, nos dê atenção, nos escute. Por isso Nossa Senhora disse no Magnificat, transcrito para nós no Evangelho de São Lucas: o poderoso olhou para a humildade de sua serva. O que chamou a atenção de Deus em Maria foi a sua humildade. O que chama a atenção de Deus para a nossa prece, para a nossa oração, é a humildade. Deus foge, Deus resiste aos soberbos, mas Deus não nega nada a um coração humilde. Então são estas, amados irmãos e irmãs, são estas as considerações que nosso Senhor nos pede para fazermos a partir do Evangelho de hoje. E brevemente então, gostaria de resumir para que pudéssemos levar para a nossa casa, para a nossa semana. Deus se revela aos pequenos. Deus mostra quem Ele é. Deus deixa participar de sua intimidade quando nós somos pequenos. Por isso Ele disse: se vós não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Depois Jesus nos faz dois convites. Um convite para repousarmos nele. Repousarmos nele na confiança. Sei em que acreditei, sei que o meu Redentor vive, sei que podem acontecer 1000 coisas, podem cair 10.000 do meu lado, 5.000 do outro, mas eu ficarei de pé porque o Senhor é a segurança de minha vida. Assim como Jerusalém é cercada de montanhas, assim Deus me cerca de amor e de carinho, e portanto eu posso repousar nele. E o segundo convite é para olharmos o seu coração e do coração de Jesus aprendermos duas virtudes: a virtude da mansidão e a virtude da humildade. A mansidão, que é a doçura, que é a bondade. A humildade, que atrai o olhar de Deus para nós. Que a Virgem Maria, que viveu tudo isso como ninguém, nos ajude durante esta semana
a praticarmos o que o Santo Evangelho nos propõe. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,